tem um tema. Tá aí no jeito, Messias? O tema é: levante, persista e prossiga. Tema: levante, persista e prossiga. A nossa conversa, ela vai rodear baseado em dois personagens chaves. E são personagens realmente que nos mostram sobre superação, sobre levantar, persistir e prosseguir. Por diversas vezes na nossa vida, há momentos que nós precisamos levantar, persistir e prosseguir. Tem situações que acabam vindo até nós que parece que dá uma rasteira em nós. Parece que acaba trazendo dificuldade para a nossa família, traz dificuldade ao nosso entorno. E aí, mais uma vez, nós temos que o quê? Levantar, sacudir a poeira, persistir e prosseguir. E o texto que eu quero ler com vocês hoje é sobre Josué 1, do versículo 5 até o versículo 9. Josué 1, do versículo 5 até o versículo 9. Vocês não tomam como falta de educação, tá virado para vocês, né? Para ler junto com vocês? Beleza. Então vamos lá. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés. Calma, gente, ao vivo é assim. Vamos do começo. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. 6. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Ou seja, Torá é só, no caso que ele está dizendo, na época só existia as leis, certo? Que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparta dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. 8. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as coisas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Levante, persista e prossiga. Aqui, nós estamos falando sobre Josué. Deus estava falando com Josué. E eu vou trazer para vocês aquilo que está acontecendo, a história completa. Quem aqui assistiu os 10 Mandamentos? Ou já ouviu falar pelo menos na novela 10 Mandamentos? Qual que é o personagem principal dessa novela? Moisés. Ok. Deus ele deu uma função para Moisés. Deus ele escolheu Moisés e falou assim: Moisés, vem cá. Eu quero usar você. E a missão que eu quero colocar sobre você é uma missão que vai alcançar gerações. É uma
missão que vai mudar a história de muitas pessoas, inclusive a sua pessoa. E vou te falar, o seu nome ficará registrado, porque você foi fiel à missão que estou passando para você. Simples. Simples. Ok? De início, Moisés, ele se sentiu capacitado? Não. E ele começou a falar, mas Deus, será mesmo? Vem aqui, Luquinha. Vem aqui. Luquinha vai ser o meu ajudante hoje. Tudo bem que não é dos mais formosos, mas... brincando. Moisés, ele se sentia incapacitado. Isso aqui é o nosso Moisés. Olha a carinha do Moisés. Olha pro povo, Moisés. Levanta algum cajado fictício aí. Meu Deus, até para levantar o cajado tem falta de força, Moisés. Mas vamos lá. Esse é o nosso Moisés de hoje. O nosso Moisés, ele se sentia incapaz. Deus, ele falando com Moisés. Moisés, vamos lá? Preciso de você. Você vai receber uma missão sobre a sua vida. E através dessa missão, eu vou agir nesse povo. E Moisés, ele começou, mas... faz assim, gesticulando. Mas tem certeza, Deus? Dá para melhorar. Tem certeza, Deus? Será que é eu mesmo que o Senhor quer usar para libertar esse povo? Sim, Moisés. Aí Moisés começa a falar, mas Senhor, eu tenho dificuldade na minha fala, eu não consigo, eu sou gago. Gaguejo. Tá melhorando, tá melhorando. Ok. E o Senhor foi dando a direção para ele. Não, mas não tem problema, vamos lá. Tem o seu irmão, usa o seu irmão. Mas Senhor, eu não consigo, porque eu tenho que falar com o faraó. Gesticula, reclamando. Isso. E ele lá, tentando se gesticular com Deus, do jeito dele, gago. Tentando se ficar falando assim, Deus, não é eu. E Deus, não, é você. Diante disso, Moisés, depois de ter perdido todas as cartas que ele tinha no Uno dele, os mais 4, ele falou, vamos lá, eu vou aceitar essa missão. Se Deus ele está me chamando, vamos lá. E com todas as dificuldades de Moisés, ele pegou e foi em diante, se levantando, persistindo e prosseguindo. Só que antes da chamada de Deus, Moisés ele saiu do Egito de uma forma complicada. Ele acabou matando um dos soldados egípcios e acabou tendo que fugir para outro lugar. E ele teve que voltar para aquele lugar que ele tinha uma pendência. Mas mesmo assim ele voltou. Ok. Seguindo em frente ele começou a conversar com o faraó. E aí foi tudo aquilo que vocês sabem. Ele foi lá, gesticulou com o faraó. E aí ele falando, Deus está falando, libera o meu povo, libera o meu povo. E faraó resistente. Deus falando assim, eu vou endurecer o coração de faraó para continuar, porque eu não quero 90%, eu não quero 70% desse povo. Eu quero o meu povo por inteiro. E não somente o meu povo, mas tudo aquilo que o meu povo possui, eu quero que o meu povo leve. E Deus endureceu. E foi passando o tempo, até que a hora que Faraó ele liberou o povo, e o povo foi para o deserto. Quem que estava à frente do povo? O cara que gaguejava, que andava até meio torto, e o povo seguindo ele. Fica por aqui, tá? Vou precisar mais de você. Ok. Foi pro deserto, e ali eles passaram várias aventuras. Se abriu o mar, no momento onde os egípcios estavam seguindo eles.
o mar se abriu, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles andaram durante o deserto, celebraram festa. Durante o deserto, o povo reclamou com Moisés. Falou, mas como assim você me leva para o deserto? Você leva a gente para o deserto, sem comida, sem nada aqui? Você é um responsável, Moisés. E Moisés lá, meu Deus do céu, socorro, Deus. Socorro, Deus. Reclama, Moisés, fala aí. Isso. E ali Moisés, ele sempre direcionando a Deus, o que o Senhor vai fazer? E aí Deus, ele dando a instrução. Vamos lá, Moisés, levanta, persista e prossiga. Teve gente que se levantou contra Moisés. Até o seu irmão se voltou contra ele. Mas ele se levantou, persistiu e prosseguiu. Até a hora que Deus ele chegou e falou assim, Moisés, é por aqui que nós vamos encerrar. A sua participação se encerra hoje. Eu vou te recolher e colocarei uma outra pessoa em seu lugar. E essa pessoa será Josué. Eu usarei Josué e ele seguirá os meus planos com o povo. E assim foi. Deus ele recolheu Moisés. E nisso foi levantado Josué. Ok. Então, eu quero citar o primeiro tema. O primeiro tópico, na verdade. Se Deus te chamou, é porque Ele é contigo. Eu não sei para que Deus ele te chamou. Eu não sei no que Deus ele tem te envolvido hoje. Eu não sei quais são as suas incapacidades. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são as coisas que tiram o seu sono. Coloca a próxima para mim, Messias. Eu não sei. Mas Deus ele conhece. E se ele chamou você, é porque ele é contigo. Eu não sei o que Deus ele colocou sobre a sua mão. Às vezes eu vejo o Daniel lá administrando as coisas. Deus colocou, ele fala mesmo, né? Eu nunca sonhei em ter um escritório de contabilidade. Mas foi Deus quem me deu. Deus ele me deu essa responsabilidade. E é assim com todos. Eu não sei qual que é a responsabilidade que Deus ele deu diretamente para você. Mas se Deus ele colocou sobre as suas mãos, é porque Ele é contigo. Ele é com você. Independente que você ache que você não é capaz, que você não vai prosseguir, por mais que em algum momento alguma coisa traga uma rasteira, mas Deus ele é contigo. Levante, persista e prossiga. Não deixe o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, as pessoas em sua volta, fazer você perder aquilo que Deus lhe entregou para você. Você não é condicionado, não seja condicionado a pessoas, não seja condicionado a sentimentos, não seja condicionado àquilo que os seus olhos vê, mas seja condicionado àquilo que Deus ele prometeu para você. Se Deus ele prometeu, é porque ele é contigo. Se ele entregou para você, é porque ele é contigo. Independente de qualquer situação, ele está com você. Pode vir 1000 pessoas, pode vir 2000 pessoas, o quantas pessoas forem, mas se você estiver com Deus, a vitória é sua. Amém? E aí, vamos lá. Depois que Deus ele entregou a Moisés, a Josué, a direção do povo, ele falou assim, lá em Josué 1, do 6 ao 7. Vamos lá? Josué 1, 6 e 7. Sê forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que os seus pais, que eu jurei a seus pais. Próximo. Tão somente sê de fato firme e corajoso. Deus ele está pedindo firmeza para Josué. Firmeza. Josué, não bambeie não. Se eu estou com você, eu já te disse, seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Seja forte, para teres o zelo de agir de acordo com todos os meus mandamentos, que te ordenou Moisés. Ou seja, você vê que legal? Moisés ele passou, e quando Josué ele recebeu, já tinha algo que ele já tinha visto. Ele viu Deus ele operando através da liderança de Moisés, aquele cara limitado. E ali Deus ele confirmando a palavra, falou assim: opa, se Deus ele foi com aquele homem que eu servi a minha vida inteira, eis de que Deus ele esteja comigo também. Pode ser que alguma coisa caiu de paraquedas na sua mão. Pode ser que alguma administração aí caiu de paraquedas na sua mão. Algo que alguém não terminou, mas Deus chamou para você concluir. Seja forte e corajoso para concluir aquilo que Deus entregou na sua mão. Simples. Se Deus ele já deu a imagem de como que era liderar, lidere. Se Deus ele já deu a imagem de como que você deve direcionar aquilo que ele te entregou, continue, prossiga, persista. Às vezes nós vamos querer contar com certas pessoas que não fecham com a gente. Antes da liderança, pode ser que está fechando. Mas depois, durante, às vezes, através de situações que nós estamos tendo que tomar uma decisão, as pessoas não fecham com a gente. Vida que segue, persista, prossiga. Que Deus ele vai gerando no meio do processo. Simples. O próximo ponto. Não prolongue o tempo do seu luto. Não prolongue o tempo do seu luto. Deus ele já é com você. Para que você vai persistir prolongando o tempo do seu luto, né? Às vezes a pessoa fica choramingando pelos cantos, falando: ai, meu Deus, por quê? Que o Corinthians perdeu a final? Por que, Senhor? Que o Palmeiras não foi campeão da Libertadores? Com todo respeito, viu? Fica chorando pelo passado. Ai, por que 1919? Ai, por que em 1912 o Titanic afundou, meu Deus? Pra quê? Por que chorar tanto tempo? Por que chorar por uma coisa que Deus ele já entregou ao passado e está chamando para você se levantar e continuar? Por que ficar chorando por alguma coisa que alguém te lesou? Por que ficar chorando por conta de injustiças? Por que ficar chorando e não prosseguir? Se Deus ele está somente falando para você: meu filho, levante e continue. A palavra de Deus é clara. E quando nós vemos o povo, olha só, Deuteronômio 34:8. Olha só. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés. Prantear é o quê? Chorar. Imagina aquelas mulheres chorando, irritando com aquelas vozes ardidas. Meu Deus, não tinha nem mais lágrima para sair. Aí depois elas começavam assim: a vida é difícil, mas Moisés morreu. E continua. Por quantos dias? Durante 30 dias choraram pela morte de Moisés. E Deus ele teve que fazer o quê? Dar um chacoalhão. Pare de perder tempo com aquilo que já foi. Às vezes é algo ligado a algum relacionamento passado. Eu fui até noivei com essa pessoa e não deu certo. Eu não consigo viver sem essa pessoa. E Deus falando assim: para, levanta, continue. Continue. Mas por que eu perdi aquele emprego que era excelente, meu Deus? Aquele cliente. Continue. Prossiga. Tem mais a ser feito.
Tem mais que Deus ele tem para entregar para você. E você fica aí, ó, dando valor ao seu tempo de luto. Eu acho legal o pastor Toninho, que ele fala assim, ó. Gente, ele fala gente, eu tenho o meu tempo de luto, mas o meu tempo de luto é pequeno. Depois que terminou o tempo, segue em frente. Diminua o tempo do seu luto. Diminua o tempo de ficar chorando por aquilo que já se foi. Diminua. Vai ter os momentos de luto, vai ter os momentos de tristeza, mas lembre sempre, Deus está comigo. Deus está presente. Independente de qualquer situação, independente da dor, independente daquilo que eu sinto, Deus ele está comigo. E isso basta. Não tem essa música? Os santos, tua fumaça me esconde, aos teus olhos me vê, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. A graça do Senhor basta. Em meio ao choro, ao meio ao luto, levante, persista e continue. Deus ele é com você. Amém? Terceiro ponto. Não invente. Deus já tem a sua própria forma. Não fique inventando. Se Deus ele colocou você na direção de alguma coisa, não fique inventando. Deus ele já tem a direção dele para aquele projeto. É só você migrar nele, colar em pessoas que fecham junto com Deus e ir embora. Não fique inventando, irmão. Às vezes as pessoas ficam inventando tanta história, tanta situação. E Deus, ele dando o caminho, ó, viu? Faz assim, ó, faz esse simples, não precisa ficar inventando, não precisa ficar firulando, fazendo coisa assim, nossa, não. Faz o simples, ó, já dei a direção. Ó, lembra de Moisés? Só continue. Lembra aquilo que eu orientei Moisés, aquilo que eu passei para o povo através da vida de Moisés? É só você continuar. Não precisa ficar mudando, não precisa ficar colocando coisas. E até mesmo, né? Lembra quando Moisés ele subiu no monte para receber a resposta de Deus para aquele povo? Quando Moisés ele desceu do monte, o que o povo tinha feito? Bezerro de ouro. Esqueceram de Moisés, esqueceram daquilo que Deus ele fez. E o povo começou o quê? A inventar moda. Fez aquele bezerro de ouro e... Cuidado com os bezerros de ouro que tem no meio aí, ó. Cuidado com aquilo que cega os seus olhos. Cuidado com aquilo que cega o seu entendimento. Cuidado com pessoas que estão perto de você, que levam você a cegar a sua mente. Vivendo longe daquilo que Deus ele tem proposto. Cuidado. Olhe sempre para quem? Para Jesus. Se tem alguém que você não vai errar enquanto você tiver com foco nele, é Jesus. Se você olhar para Jesus, você está no caminho certo. Amém? Vai ter pessoas convidando você no meio desse 2026 a tomar atitudes que sejam contra a palavra de Deus. Mas você tem que sempre estar de olho em Jesus, em todo o tempo. Não perca Jesus de vista. Não perca ele de vista. Se ele vier para a esquerda, segue Jesus. Se ele vier para a direita, segue Jesus. E é assim que Deus ele falou com Josué. Ali no versículo 8 de Josué 1. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos seus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas
o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Desse modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o quê? Bom êxito. 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, portanto o Senhor, o teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. Vamos lá. Uma coisa bem simples. Lembra que eu falei que Deus ele fala através de imagens? Ok. Agora meu Moisés pulou de fase. Agora ele é Josué. Ok? Vai lá, Josué. Pega aquilo que está em cima do banco. Mas Josué, bem rápido, Josué. Em nome de Jesus, você tem coisa para conquistar. Isso. O que é isso aqui? Uma assadeira? Uma o quê? Meu Senhor Jesus, em que terra que é isso daí? Uma forma. Eu sei que é uma forma esquisita, mas é uma forma. Isso daqui se faz o quê? Bolo, torta, enfim. Mas isso daqui é uma forma. Ok? Alguém tem dúvida do que é isso aqui? Em nome de Jesus, levante a mão. 1, 2, não. É uma forma. Ok? A forma ela serve para fazer bolo. O bolo que é colocado aqui é o mesmo que você vai fazer amanhã? Se você fizer um bolo hoje, esquentou, todo mundo comeu. É o mesmo bolo que você vai fazer amanhã? É a mesma unidade de bolo que você vai utilizar? Não, é um bolo diferente, não é? Mas a forma é a mesma. A forma não muda. Deus ele já tem a forma dele. Deus ele já tem o padrão dele. Não adianta você querer inventar algo que saia da sua cabeça se Deus ele já tem a própria forma. Deus ele já tem um padrão. E não é porque você é bonitinho, porque você é fortinho, porque você é a menina dos olhos de Deus, que Deus ele vai rebaixar o seu padrão. Deus ele nunca vai rebaixar o seu padrão. É você que tem que se adequar ao padrão dele. Deus ele já tem a forma dele. Ele não vai rebaixar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. É você que tem que se adequar à forma de Deus. Se você quer ter bom êxito, você quer ter boa direção nesse ano de 2026, não adianta ficar pensando da sua forma, ou ficar agindo da sua forma, ou ficar achando que, olha, eu não faço isso porque eu não concordo. Grande coisa é a forma que Deus ele quer que você age. Ele já tem um padrão. Você não vai mudar Deus. Ok? Ele já tem a própria forma. É só a gente alinhar a forma dele. Obrigado, viu, Moisés? Josué agora. Então Deus ele já tem a própria forma. Não invente. Não invente. Continue. Mas continue ouvindo a voz de Deus. Ouvindo aquilo que ele já ordenou. Aquilo que ele já te apresentou. Não foi assim lá com Moisés? Não foi assim com Josué? E assim não continuou sendo com outros homens? E a Bíblia ela traz exemplos aí, ó. Quanto mais a gente busca a palavra de Deus, quanto mais a gente busca alimentar dela e buscar os caminhos para a nossa vida através da palavra, mais a gente vai saber qual que é a direção que Deus ele tem para nós. Às vezes, tem pessoas que têm dúvida, ai Deus, qual que é os seus planos para a minha vida? Eu também já tive essa dúvida. Eu também. Sabe quando foi clareada essa dúvida? A partir do momento que eu comecei a fazer discipulado. A partir do momento que eu comecei a participar da escola bíblica. A partir do momento que eu comecei a me envolver com a Bíblia. E ali eu comecei a me relacionar com Deus. Ah, mas, viu? Sim. Foi assim que eu comecei. Com contato com a Bíblia. Sabendo aquilo que Deus ele quer. E eu sempre ouvi uma coisa que até um certo tempo foi muito perigoso para mim. Viu? Você precisa sentir Deus. Sinta Deus.
E isso daí trouxe uma confusão na minha mente. Sentir Deus. E aí eu ficava esperando sentir Deus. Até a hora que me deram uma ordem. Viu? Conheça a Deus. Conheça através da palavra. Conheça a direção que Deus ele tem para você. Conheça. E a partir do momento que eu comecei a conhecer, muita coisa mudou. Muita coisa. Eu tô aqui vai fazer 11 anos agora em fevereiro. Nesses 11 anos, para quem me conhece antes e viu minha trajetória, Deus ele fez assim, ó. Teve momentos que eu tive que me levantar, recomeçar, tive que persistir, tive que continuar, teve. E vai ser assim, não vai mudar. Problema para todo mundo tem. E vai continuar tendo, viu? Fala para a pessoa do seu lado, ó, problema. Se você não teve, você vai ter. Porque os problemas acabam. Mas sempre terá um novo problema. Sabe por quê? Porque Deus no final do seu problema, quando você vencer ele, a intenção dele é te aprovar e te passar de fase. Amém? Para passar de fase com Jesus, precisa o quê? Só seguir o padrão de Deus. A palavra. Simples, né? Simples. E aí o último. Marcha. Quem aqui já ouviu falar? A molecada fala isso daí, né? Opa! E aí, vamos fazer tal coisa? Opa, marcha. A molecada, eu não sei se o Danielzinho faz isso daí, mas a molecada, vixe, já falou assim? Não? Vixe, então. Mas tem uma molecada que fala, ô, vamos fazer tal coisa? Ô, agora, marcha. Vamos embora. Até mesmo quando você quer ganhar desempenho com o carro, você começa na marcha lenta, né? Na marcha mais pesada. Aí você vai indo, vai mudando, né, Sabrina? Meu Deus, vocês têm que ver o que a Sabrina fez hoje. Eu cheguei em casa, depois do culto da manhã, aí ela tinha saído, né? Que a gente fez um amigo secreto da empresa. Aí ela tinha saído para comprar um presente. Aí na hora de voltar, ela voltou lá do centro, ela ligou, Joe, tô indo embora, tal, não sei o quê. Eu falei assim, ó, beleza, Sá, tô dormindo, beleza? Vou dormir um pouquinho, aí na hora que você chegar, a gente se arruma pra ir pra lá. Beleza, ok. Aí ela já chegou, Joe, cadê você? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu? Sabe quando você já acorda desesperado, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Ela, você não atende meu celular? Esse celular de enfeite, não sei o quê. Deixa isso daí no silencioso. Quem que já passou por isso? Receba a cura em nome de Jesus. Que seja perdoado em nome de Jesus. Mas eu fui e ela chegou aqui esbravejando fumaça. Pelo amor de Deus. Eu não tinha visto, estava dormindo. Aí, qual que foi o motivo? Ela subindo ali o Morro do Planalto, a gente comprou um carro. Ela não conseguiu subir com o carro no Morro do Planalto. Aí o carro morreu. Ela, ai meu Deus do céu. E aí, quem que ela vai ligar? Pro cara que tá dormindo. Pelo amor de Deus, socorrer ela. E aí ela falando pra mim, que ela tentou. Aí não deu certo. Ela teve que voltar a rua inteira pra pegar de novo o embalo pra subir a rua. Eu falei assim, nossa, verdade? Mas deu certo? Deu? Ah, então você aprendeu. Tá tudo certo. Mas é assim, na nossa vida a gente tem que dar marcha. Às vezes a gente tá na primeira marcha, vai ali por um certo tempo. Aí começa a dar um pouco mais de fôlego, passa pra segunda, passa pra terceira. Se você tá numa rodovia, você vai andar em terceira marcha? Não vai, jamais. Você vai andar em quinta marcha e acelerar. Então,
Deus ele está chamando para você acelerar, irmão. Vamos lá, continue. Não fique, lembra lá, o povo chorando? Não fique chorando, vamos lá. Tem marcha, tem lenha para queimar. Vamos, chamou você? Marcha. Fala assim comigo, ó, vou falar assim. Chamou você? Aí você fala, marcha. Pode fazer assim, ó, marcha. Se chamarem vocês, marcha. Marcha. Se Deus chamar você, eis que te digo, colocarei você para essa missão. É isso, marcha. Vambora. Ficou legal esse marcha, né? Vamos lá. Vamos para os textos e assim a gente encerra. Josué 1, 10 e 11. Então Josué orientou os oficiais do povo. Ó, Josué, Deus ele já falou assim, tô com você, vamos embora. Josué já, vamos embora então. 11. Passai pelo meio do acampamento, e daí esta ordem, e dá essa ordem ao povo: preparai as vossas provisões daqui a 3 dias. Ali é a orientação de Deus. Mas a partir dessa orientação de Deus, Josué ele fez o quê? Marcha. Daqui 3 dias atravessareis o Jordão. Neste ponto, com o objetivo de entrares e ocupares a terra cuja posse do Senhor, vosso Deus, vos concede. Marcha. Marcha. Vambora. Siga. Prossiga. Vambora. Continue. E diante disso, nós vemos algumas situações aqui, ó. A gente sabe qual que é o final da história, que Moisés ele alcançou, fez exatamente como Deus falou que era para ser feito, conquistou muitas terras, conquistou muitas situações. Só que, vamos lá, vou inverter aqui. Veja só a próxima situação que ele conquistou. Primeiro ele mandou um pessoal para vigiar Jericó, o começo da terra prometida. E os espias foram lá. Observaram, olharam se era aquilo mesmo, entraram na cidade. E tinha uma mulher específica que ajudou eles, para que eles não fossem pegos, porque avisaram que eles estavam na redondeza. E aí começaram a procurar eles. E uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, guardou eles na casa deles, porque ela sabia, ela tinha ouvido, e aquele povo todo tinha ouvido aquilo que Deus ele tinha feito na vida de Moisés, quando eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Opa, ó, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho está aqui, e eles vão tomar a cidade. Eles estão ali, ó, e falam que o Deus dele é o Deus forte. E nisso daí o rei preocupado começou a colocar soldados para seguir. Essa mulher recolheu esses espias e ajudou eles fugirem da cidade. E com isso eles falaram para ela pendurar é como se fosse um fio, um pedaço de pano vermelho, simbolizando aquilo que aconteceu aonde? No Egito. Lembra que o anjo da morte não ia entrar na casa das pessoas que tivessem o sangue do cordeiro no batente, para que o primogênito da família não viesse morrer? Era aquilo que Deus estava fazendo para aquela família, a família de Raabe. Raabe estava fechando junto com Deus, e Deus estava protegendo a família, ela e a família dela. E quando eles invadiram a cidade, olha qual foi a orientação. Josué 6, 22 e 23. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz, ou da prostituta, e fazer essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que jurastes a ela. 23. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo
tudo que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Aí você fala assim, opa, mas o que tem a ver essa mulher com a nossa história? Lembra da marcha? Lembra do prosseguir? De você cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida? Mateus 1, versículo 1. Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 7. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. E gerou Asa. Vai para frente. Volta um pouquinho, versículo 6. Espera aí. Para não ser incompleto o negócio. Perdão, é o 5. Salmão gerou Boaz. Boaz de Raabe gerou gerou Obed. E Ruth, Obed gerou Jessé. Ou seja, aquela mulher que Deus ele colocou a missão para aqueles homens e eles salvaram ela, foi uma das pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus. Ou seja, a missão deles era guardar a promessa que Deus ele tinha para aquele povo. A promessa de um Salvador, de um Messias. E eles cumprindo a missão, conquistando lugares, Deus ele agiu naquele meio. Ele salvando essa família, eles salvaram um plano de Deus para a humanidade. Se você tem Cristo em seu coração, tem Cristo em sua vida, saiba que a missão de alguns homens lá atrás, aquilo que eles fizeram, obedecendo e cumprindo as promessas de Deus para a vida deles, geraram um Salvador para a sua vida. E o último texto, Josué 13:1. Vocês podem se colocar em pé? Lembra o tempo que eles passaram chorando? Lembra o tempo que eles passaram angustiados? Lembra o tempo que eles ficaram chorando pela morte de Moisés? Olha o que Deus falou para Josué. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia o Senhor falou com ele: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita coisa a ser conquistada por Israel. Tinha coisa que poderia ser alcançada através da vida de Josué. Tinha muita coisa ainda para conquistar. Mas no meio do percurso, o tempo que havia se perdido ali, eles deixaram de conquistar ainda muita coisa. E às vezes o tempo que a gente perde em nossas vidas, desanimado, olhando para o passado, olhando para aquilo que traz só dificuldade, aquilo que traz somente angústia, aquilo que traz somente desespero, acaba tirando o sonho de Deus por completo que está sobre a sua vida. Não utilize o espelho para olhar o seu passado como um retrovisor, mas utilize a palavra de Deus para olhar para si mesmo e olhar aonde eu estou e para onde eu irei, Senhor. Essa vai ser a sua oração hoje. Senhor, me instrua diante da tua palavra para me mostrar aonde eu estou e para onde o Senhor quer me levar.
Amém? Pessoal, pode vir aqui. Nós vamos cantar novamente aquela canção, Clamo Jesus, ok? E você vai falar com Deus. Deus, eu estou falhando nisso. Eu sei que esse caminho que eu estou tomando não é o correto. Eu sei que eu estou falhando em não continuar. Eu estou falhando em não persistir. Me lembre aquilo que o Senhor já falou um dia comigo e colocou sobre a minha vida. Me lembre para que eu venha recomeçar, para que eu venha me levantar e continuar persistindo na sua palavra. Me lembre, Senhor, daqueles dias que o Senhor me levava ao monte, me levava a refletir na sua palavra. E continue me dando a direção. Sempre para que eu venha me olhar no espelho que é a tua palavra. Amém? Começa a orar. Começa a falar com o Senhor. Fale, Senhor, me faça lembrar novamente o que o Senhor tem sobre a minha vida. Me faça observar a sua palavra. Me faça, Senhor, lembrar que o Senhor é comigo e que a missão que o Senhor tem sobre a minha vida, ela é importante. Me faz lembrar, Senhor, que as minhas atitudes vivendo conforme a tua missão vai salvar vidas e vai mudar gerações. Vai transformar a vida de muitas pessoas. Uma atitude às vezes pequena de cuidar de uma pessoa vai salvar uma geração. Senhor, que o Senhor venha nos fazer lembrar do nosso passado, Pai. Mas não somente lembrar ao ponto de nós ficarmos no passado, mas se nós olharmos o passado, nós viemos olhar aquilo que nos traz esperança para frente, assim como diz a tua palavra. Que nós venhamos nos observar ali, Senhor, dentro da realidade que Moisés viveu, daquilo, Senhor, que Josué viveu com aquele povo. Que o Senhor venha, ó Pai, ser o nosso Deus, e que nós continuemos, ó Pai, sendo fortes e corajosos a todo tempo, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem ainda essa noite ainda tem sobre a sua vida, sobre a sua mente, o seu coração, alguma coisa que aconteceu de 2025 para trás e ainda você está trazendo esse ano? Eu posso pedir para você vir aqui à frente, para você receber uma oração? Vem até a frente, você que tem algo que precisa largar do passado. Temos, João Paulo, tem o pessoal da intercessão que possa nos ajudar. Você que tem algo pendente do passado,
alguma coisa para liberar, sabe? Alguma coisa que precisa ser ajustada aí, ó, que mexe com o seu coração, que mexe com a sua mente, que mexe com o teu interior. E deixa você não viver aquilo que Deus ele tem para você. Aleluia. Saiba que Deus ele tem algo novo para você nesse 2026. Saiba que Jesus ele não está operando somente uma parte daquilo que você veio buscar, mas ele está agindo no completo. É completo. Ele não quer que você seja, sabe, somente uma parte liberto, mas ele quer que você seja liberto de tudo aquilo que você carrega até hoje. Às vezes uma falta de perdão, às vezes é uma palavra que lançaram sobre o seu coração e sobre a sua mente, às vezes é um abandono, alguém que fechava com você e não está mais junto com você. Jesus ele vai trazer essa paz sobre o seu coração essa noite em nome de Jesus. Amém? Enquanto o pessoal vai orando, nós vamos continuar cantando uma canção. E você que está aí em seu lugar, estenda as mãos para cá e comece a orar por esse povo. Amém? Vamos lá? Jesus, Jesus, quero declarar teu nome. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre a mente e coração, sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Isso, Jesus, toque essas vidas, ó Pai. Manifeste sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança. Sim, Jesus, venha tocar sobre essas vidas, ó Pai. Manifeste, Senhor, manifeste a paz sobre esses corações, ó Pai. Manifeste a paz, teu nome. Oh, sim, Jesus. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Oh, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, Jesus, vem tocando, Jesus. Opere, Jesus, opere, Santo Espírito. Traga liberdade sobre essas vidas. Traga o renovo sobre essas vidas. As marcas do passado que venham cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que há de empecilho, que venha cair no nome de Jesus essa noite. Que venha cair por terra em nome de Jesus. É nesse nome poderoso, nesse nome que salva, nesse
nome que transforma, nesse nome que muda. Oh, trazer a sua luz sobre sua família, clamo o santo nome, Jesus. Oh, declare pela sua o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome, Jesus. declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nossa última oração. Essa mensagem, uma parte dela foi aquilo que transformou a minha vida. Há 11 anos atrás, quando exatamente o momento de